Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas, e no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que tem sido objeto de investigação em nossos vídeos é no que tange a Escritura que as rege, uma vez que em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, o Altíssimo fala à sua igreja pelo seu Filho amado, Jesus Cristo. E este continua a falar depois que foi elevado aos céus por meio dos seus santos apóstolos. Uma vez que também em Hebreus, capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram, quer dizer, seus apóstolos. Amém? Graças a Deus. Continuaremos neste vídeo em especial refletindo sobre, apesar de a anterior aliança, inclusive sua escritura, ter sido anulada, porque então apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da anterior escritura pertencente à anterior aliança. Amém? Graças a Deus. Caro espectador, o livro de Atos dos Apóstolos é o livro do Novo Testamento que descreve, apresenta e expõe a vida, a obra, a pregação, o dia a dia da igreja, dos apóstolos e demais obreiros. Sendo assim, temos nesses últimos vídeos visto uma a uma pregação de apóstolos e demais obreiros, no sentido de entender porque eles, em algumas de suas pregações, citaram textos da anterior escritura pertencente à anterior aliança. Mas, como temos alertado nos anteriores vídeos, não custa lembrar, para entendermos por que eles citavam em algumas de suas pregações texto da anterior aliança, é necessário reparar antes para quem eles citaram tais textos e para que o fizeram. E temos explanado que, sempre que apóstolos e demais obreiros se deparavam
em sinagogas ou em público, diante de judeus ou gentios chamados piedosos, tementes ou prosélitos, porque esperavam na lei, sim, diante destes é que apóstolos e demais obreiros citavam textos da anterior escritura. E para que o faziam? Para que judeus e gentios piedosos, todos que esperavam na lei, soubessem que Jesus de Nazaré era o cumpridor de tais escrituras. Era o Messias, era o prometido, era o ungido. E uma vez que tais escrituras se cumpriram em Jesus de Nazaré, comprovando que ele era o Cristo, tais escrituras se exauriram. Porque o Senhor Jesus, ele foi claro em Mateus 5. Não penseis que eu vim abrogar, anular a lei ou os profetas. Não, vem para cumprir. Porque nem o Jota, o tio da lei ou dos profetas, cairá sem que tudo seja cumprido. Entretanto, mesmo o Senhor, em Lucas 24, após ressuscitar dentre os mortos e aparecer aos seus apóstolos, disse-lhes: era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Aleluia! Sendo assim, uma vez cumpridas as escrituras em Cristo, elas se exauriram. Por isso que Romanos 10, São Paulo declara enfaticamente: Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Sai a aliança de obras para a obtenção de justiça, entra em ação com exclusividade, de forma singular e ímpar, a nova aliança, por meio da qual judeus e não judeus de todos os mundos, em pé de igualdade, podem obter a justiça, desde que creiam em Cristo e no seu santo evangelho, abandonando toda e qualquer religiosidade que diga o contrário. Aleluias, glória a Deus. Amado, as pregações apostólicas deixam claro que a mensagem a ser anunciada agora é o Evangelho. Por isso, apóstolos e demais obreiros, diante de gentios que não esperavam na lei, se limitavam a lhes anunciar de imediato e prontamente o Evangelho. Porque o Senhor Jesus disse em Lucas 16, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê no Evangelho e for batizado será salvo. Quem não crê no Evangelho será condenado. Aleluia! Sim, somente diante de judeus ou de gentios piedosos que as escrituras pretéritas eram citadas, exatamente para que todos os que esperavam na lei e nos profetas soubessem que elas se cumpriram em Cristo, em Jesus de Nazaré. E uma vez cumpridas, prevalece o Evangelho do Reino de Deus como mensagem única e exclusiva a ser anunciada a todos os homens. Aleluia! Prosseguindo nessa reflexão, nós iremos observar a 32ª pregação constante do livro de Atos. É a pregação que São Paulo fez em sinagogas na cidade de Éfeso. E nessa mensagem nós vamos perceber que nela está implícita a mensagem do Evangelho a todos os povos. Aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 8, que diz: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, atenção, dissertando, olha a primazia do ensino da palavra. Não era apenas uma pregação eufórica, entusiasmada, alegre. Era uma pregação que visava ensinar, porque a expressão aqui dissertando, ou seja, ele apresentava argumentos, ele fazia o povo, seus ouvintes, compreender e refletir. Era mais do que um simples anúncio,
era ensino, dissertando e persuadindo. Olha, é outra expressão que demonstra o esforço de São Paulo em tentar fazer os seus ouvintes entendê-los, porque o texto é claro, persuadindo. Havia todo um desejo e empenho de São Paulo em fazê-los entender, uma linguagem de ensino, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, endurecidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Glória a Deus. 32ª pregação. São Paulo na cidade de Éfeso, a começar nas sinagogas e por fim a terminar na casa de um homem que se demonstrou aberto ao ensino da palavra, Tirano. Atenção, caro espectador, sobre o que São Paulo ministrou naquelas sinagogas da cidade de Éfeso a judeus e gentios piedosos. Ele dissertava e persuadia, ele ensinava, explicava, expunha com desejos de fazer-se entender a respeito do reino de Deus. O reino de Deus, a mensagem do reino de Deus é uma mensagem ligada ao Evangelho. O Evangelho é chamado Evangelho da graça de Deus, pregação da fé, palavra da cruz, Evangelho dos mistérios de Deus, Evangelho do reino de Deus. Então, Paulo, quando o texto diz que ele persuadia e dissertava judeus e gentios piedosos acerca do reino de Deus, é uma referência, uma remissão, uma alusão clara à mensagem do Evangelho. Tanto que quando da chegada e início do ministério de Cristo, o texto em Marcos diz que ele indo, ele dizia, é chegado o reino dos céus. Quando Jesus Cristo expulsava os demônios das pessoas, coisa que até então não existia, por isso que a palavra dele era chamada de nova doutrina, ele dizia aos seus ouvintes, espectadores, se eu pelo dedo de Deus expulso demônios, é chegado o reino dos céus. Então, essa expressão, reino dos céus, é uma alusão ao ministério de Cristo, à nova aliança de Cristo, ao Evangelho do Senhor que ele trouxe. Não é alusão a algo que já existisse, não, é alusão a algo novo que surgiu quando do advento do Senhor Jesus e prosseguiu quando do ministério apostólico. Pastor, quando que chegou o reino dos céus? Em Marcos capítulo 9, verso 1 a 8, o Senhor Jesus pega em conversa os seus apóstolos e diz, muitos que estão vivos aqui não passarão dessa vida sem que vejam vir o reino dos céus. E o escritor apostólico diz que alguns dias depois de ele ter dito isso, o Senhor pegou Pedro, Tiago e João e subiu a uma montanha para orar. E lá ele se transfigurou. Deixou extravasar a glória de Filho de Deus que ele retinha dentro de si mesmo. E os apóstolos estavam estupefatos, maravilhados vendo aquilo. Enquanto isso ocorria, aleluia, apareceu Moisés e Elias e conversava com o Salvador sobre a sua partida para Jerusalém. Claro indício sobre sua morte, porque em Jerusalém que ele ia dar sua vida preciosa. Enquanto Moisés e Elias conversavam, discorriam com o Salvador, Pedro, sem saber o que estava dizendo, propôs, Senhor, vamos construir um tabernáculo, uma tenda para ti, outra para Elias, outra para Moisés. E o texto diz que ele não sabia o que estava dizendo, porque ninguém pode comparar o Senhor Jesus a nenhum outro homem. E o texto diz que enquanto ele falava aquelas palavras precipitadas, a glória de Deus veio sobre a montanha numa forma de nuvem. E saiu uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi.
Os apóstolos que tinham ficado aterrados e caído ao solo, levantando as cabeças após dessa voz de glória se pronunciar, diz o texto, a ninguém viram, senão somente a Jesus. O Filho amado, a quem todos os povos têm de ouvir, a partir daquele evento que marca a chegada do reino dos céus, o único a ser ouvido, o Filho amado, é Jesus de Nazaré. Onde está Moisés? A lei. Onde está Elias? Os profetas sumiram quando da chegada do reino de Deus. Aleluia! Marcada por aquele evento, Cristo é apresentado como Filho amado, a quem todos os povos devem ouvir. Isso é determinação de Deus, não é do pastor Davi ou de quem quer que seja, é determinação do Altíssimo. E após a chegada do reino de Deus, a lei e os profetas somem, aleluia, somem. E como todo o reino tem uma palavra a ser proclamada, no livro de Lucas, capítulo 16, diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo é anunciado o evangelho do reino dos céus. Aleluia! Todo o reino tem uma palavra a ser proclamada, uma lei a ser proclamada, a palavra, a lei do reino dos céus, que deve ecoar nos ouvidos dos seus concidadãos, dos seus cidadãos, dos cidadãos do reino dos céus, é o evangelho do reino dos céus, em que Cristo fala e só Ele fala, em que Cristo brilha e só Ele brilha, em que Cristo é glorificado pelo Pai e só Ele é glorificado. Aleluias! E a essência desse reino? A essência desse reino não é material, é espiritual. Em Lucas 17, 20 ao 21, os fariseus perguntam ao Senhor: quando é que vai vir o reino dos céus? Quando é que vai vir no reino dos céus? E o Senhor Jesus lhes explica, mas é claro, eles não entenderam. Como até hoje, quantos de todas as religiões do mundo esperam um reino material, e Cristo mostra que a essência desse reino que Ele está trazendo é espiritual. Respondendo aos fariseus sobre quando da chegada do reino, Ele diz: o reino de Deus não vem com aparência. Ninguém vai dizer está aqui ou acolá. Ele não está em lugar algum. Não é lugar, porque não é material, porque o reino de Deus estará em vós. Reino de Deus estará em vós. É uma condição espiritual dentro do homem. Deus reinando dentro do homem, porque o caos entre os homens só é uma decorrência do caos dentro de cada homem. O caos dentre os homens é só uma decorrência do caos dentro de cada homem. Por isso que o reino de Deus tem de vir não com aparência exterior, mas espiritualmente, entrando no coração do homem, para que Deus ali reine, e não o pecado, e não Satanás, e não os demônios, e não as regras, pensamentos e práticas do mundo, mas sim a palavra, o Espírito do Senhor reine na mente, no coração, nas palavras, nos sentimentos e nas ações dos homens. Aleluias! Era sobre isso que São Paulo discorria na sinagoga, pregando a judeus e a gentios piedosos, porque é isso que é a pregação do reino de Deus. E uma vez o reino de Deus instaurado na vida do homem, quais são suas características? Está lá, aleluia, em Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando o homem ouvindo a palavra do rei, Mateus 13, quando o Senhor Jesus, aleluia, ensinava sobre a parábola do semeador, ele alertou, sabe aquela sementezinha que o semeador joga e cai no pé do caminho, que vem um corvo e arranca? Aquela sementezinha é a palavra do reino que eu, o semeador, Jesus de Nazaré,
Filho de Deus, estou semeando nos corações dos homens, na esperança, na expectativa que tais terras, tais corações frutifiquem. Essa semente é a palavra do reino que eu vim trazer, é o evangelho da graça. Esse reino, o reino de Deus, tem palavra, é o evangelho do reino de Deus que veio para ser estabelecido nos corações, nas vidas de cada homem, e sendo assim, passa a haver justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é essa a esperança de qualquer habitante em algum reino? Justiça, paz, alegria. Todos que são habitantes de qualquer reino, nação, país, desejam isso. Que haja justiça, que haja paz, que haja alegria. Pois bem, essa é a promessa no reino de Deus, de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não haverá justiça social, não haverá paz entre os povos, não haverá alegria entre cidadãos sem que antes o reino de Deus se instaure em seus corações. Enquanto o reino de Deus não se instaurar nos corações dos homens, nunca haverá justiça social, nunca haverá paz entre os homens, nunca o homem terá alegria em si mesmo, sempre estará refém do medo, da culpa, dos vícios, da violência, do ódio, da avareza, porque lhes falta a presença do reino em si mesmo. Glória a Deus nas maiores alturas. Esta era a palavra que São Paulo anunciava nas sinagogas dos judeus, quando lhes dissertava e pregava a respeito do reino de Deus. Qual foi a reação? E por isso você vai entender a reação deles. Ela consta do verso 9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho é uma alusão a Cristo, uma vez que está até com C maiúsculo, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Os apóstolos eram judeus e tinham franco acesso às sinagogas. E nesse acesso que lhes era franqueado, eles se esforçavam para dissertar, argumentar, explanar sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus aos judeus e gentios piedosos. Mas diante da incredulidade, do escárnio, da blasfêmia contra o caminho, contra o Senhor, São Paulo se afastava. Não estamos aqui para agredir sua fé, sua religiosidade, seu profeta, seu ministro, seu livro sagrado, suas obras religiosas, seu templo, não. Mas também não somos obrigados a permanecer entre aqueles que só querem nos ofender. Enquanto nos permitem falar, falaremos. Quando nos rejeitarem, nós passamos a pregar para outros que queiram ouvir. Aquele que é iluminado pelo Evangelho não briga, não usa de armas carnais para ser ouvido, porque ele fala de coisas espirituais, portando-se como varão, homem, mulher espiritual. Quem quiser ouvir o Evangelho, que ouça. Estamos aqui a seu dispor, aleluia, mas tenha certeza, Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e só por meio dele se vai ao Pai. Aleluia. E aqueles ensinos que ele a princípio fazia nas sinagogas diante de tamanho escárnio, zombaria, blasfêmia, aquilo que ele anunciava, São Paulo separa discípulos e passa a discorrer, ensiná-los na casa de alguém chamado Tirano. E o texto é claro ao encerrar, dizendo no verso 10, durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Qual é a palavra do Senhor agora? É o anúncio do reino de Deus. E o que significa anunciar o reino de Deus? Significa anunciar a chegada de um tempo que Moisés e Elias, ali os profetas somem e só Jesus e o Evangelho fala.
Anunciar o reino de Deus significa, aleluia, anunciar a pregação do evangelho, porque essa é a palavra desse reino, aleluia. Anunciar o reino de Deus significa anunciar um reino espiritual e não de visão carnal, material, presa a este mundo, um reino tão espiritual, aleluia, que aquele que nele se insere goza de justiça, paz e alegria, não havendo mais temor ou medo do futuro, de Satanás ou do inferno. Aleluia, glória a Deus. Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seja qual for o teu ministro, teu profeta, seu templo, seja qual for suas obras religiosas, não importa. Com todo respeito e consideração, eu te convido, venha para a graça de Deus, venha crer em Cristo e no Evangelho do Reino, venha abraçar a palavra de Deus, a palavra do Senhor que agora vigora de forma singular, ímpar e exclusiva, a palavra que Jesus veio anunciar, trazendo um novo reino espiritual para reinar na vida dos homens, preparando-os para o advento do reino celestial que um dia virá quando da sua vinda. Aleluia, glória a Deus, creia no Evangelho, porque o Evangelho é a palavra do reino de Deus. Amém?